falamos sobre ser cidadãos do reino, e para sermos cidadãos do reino, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus, principalmente na intimidade. Então, eu vou pedir para passar o slide. Aqui, desculpa, gente, esqueci da tecnologia aqui. Vamos ver se vai. Aí, consegui, gente. Pessoal mais de idade aqui, né? Então, qual característica que você gostaria de ser conhecido pelo seu amigo? Tá joia. Então, às vezes tem algumas características que a gente é conhecido que talvez a gente não fique muito animado. Quando eu dava aula de educação física no General de Gaulle, lá no Jardim Ibirapuera, parece que o Antônio está aí? Parece que o Antônio estudou nessa escola. Eu era conhecido como professor Girafales, ou professor Salsicha, ou professor Linguiça. Pensa aí, gente, 1,86 m de altura, com 15 quilos a menos. Eu era bem fininho, então eu era conhecido como professor Girafales. Se você dá muita corda para os alunos, né, gente, aquilo pega. Então, eu dava uma disfarçada, levava de boa, né, gente? Mas olha só, a pergunta, qual característica sua mais chama a atenção de Deus? Nessa lista, irmão, só tem fera. Olha só como que Deus se referia aos seus queridos discípulos. Abraão, amigo de Deus, Tiago 2:23. Daniel, amado de Deus, Daniel 10:18. Noé, justo de Deus, o único que foi salvo junto com a sua família, 8 pessoas na época do dilúvio, Gênesis 7:1. Enoque, companheiro de Deus, um homem que andou 300 anos com Deus. Vocês podem ler em Gênesis 5:22. Davi, mesmo tendo pecado feio, o homem segundo o coração de Deus. A gente pode ver em 1 Samuel 13, versículo 14. Agora Jesus, o nosso mestre e Senhor, este é o meu filho amado que me dá muita alegria, em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. Olha só que característica maravilhosa. Jesus é incomparável. E hoje, irmãos, eu gostaria de meditar junto com vocês num grande homem, um homem que foi considerado íntimo de Deus, em Êxodo 33:11. Vamos lá, então, agora. Irmãos, olha só essa foto, é uma coisa muito agradável, uma foto lá de um cemitério, tem várias lápides, mas o que você gostaria que Deus escrevesse na sua lápide? Deus, como seu amigo, escrevesse na sua lápide, lápide ou jazigo ou túmulo. Se a gente pensar, a primeira coisa, a gente tem que reservar um dinheiro, gente, para escrever algo no seu túmulo. E olha, se você quiser escrever alguma frase no seu túmulo, eu te confesso que o negócio vai ficar bem caro, viu? Só para escrever um nome você já paga. Imagina para você escrever uma frase. Então pensa bem, o que você gostaria que escrevesse no seu túmulo? Não é como diz Raul Seixas, você tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Na verdade, você tem que deixar o dinheiro para alguém pagar, gente? Porque imagina se a pessoa não tiver dinheiro, ela vai ter que pagar para você também. Mas olha só o que foi escrito, o que poderia, na verdade, ter sido escrito no túmulo de Moisés. E a gente vai descobrir por que não foi escrito nada no túmulo de Moisés, mas poderia ter sido Deuteronômio 34:10. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Imagina escrever isso na sua lápide. Um homem que falou face a face com Deus, um homem amigo íntimo de Deus. Vocês gostariam que escrevessem isso na sua lápide? Então, olha só que interessante. Algum tempo antes, Moisés, Deus levou Moisés ao alto do Monte Nebo e, na verdade, ele passou o trailer de um filme da futura Terra Prometida. Deus colocou um spoiler para ele, apenas uma parte. Infelizmente, Moisés não conseguiu chegar na Terra Prometida, mas com certeza ele estava muito feliz pelo processo de ter trazido o povo da escravidão do Egito e ter chegado até aquele momento. Gente, de repente, como o Jonas falou, que a avó dele infelizmente faleceu, do nada, Deus leva Moisés do alto do monte.
E a coisa que me chamou muita atenção na escritura de Deuteronômio 34, né, versículo 6, foi que Moisés foi enterrado pelo próprio Deus. Olha que coisa marcante e especial. Deus fez o funeral de Moisés. Só que Deus levou o corpo de Moisés para a cidade de Moabe. Porque Moisés era um homem tão querido pelo povo, que se tivesse feito um funeral ali, um local onde estivesse o túmulo, provavelmente haveria como se fossem procissões, onde as pessoas iriam lá e talvez pudesse idolatrar Moisés. O objetivo não era idolatrar Moisés, era idolatrar o próprio Deus. Então pensem hoje, como que a gente pode, né, estar crescendo muito mais nessa intimidade com Deus? Vamos lá, a gente vai ler um pouquinho sobre Êxodo 33, mas antes eu vou falar um pouquinho do contexto, o que estava acontecendo, né? Antes de falar do Êxodo 33, agora a gente vai pegar uma máquina do tempo, né? Vocês gostam de filmes de máquina do tempo? Eu e meu irmão gostávamos muito de assistir. Eu quero perguntar quem conhece aquele seriado, eu vou ver a idade de vocês. Quem conhece o Túnel do Tempo? Levanta a mão. Até que razoável, metade do grupo conhece. Eram 2 pesquisadores, né, de uma universidade que voltavam diversas épocas do tempo. Agora a gente vai voltar um pouquinho, a gente fala um pouquinho sobre o sepultamento de Moisés, agora a gente vai meditar. O que será que levou esse homem tão especial a ser enterrado por Deus? Em Êxodo 32, Moisés, na verdade, ele tinha subido a um outro monte, o Monte Horebe, e ele tinha ficado muito tempo na presença de Deus. E o que aconteceu naquele momento? O povo começou a lutar no próprio coração que Moisés não estava voltando. Então, eles ficaram muito ansiosos, sem confiança, e, na verdade, eles se juntaram e voltaram para os deuses do Egito, né? Quiseram recriar deuses falsos, deuses que eles pudessem, né, criar pela própria mão. E naquele momento acontece algo terrível, né? Que Moisés fica sabendo o que aconteceu, ele desce, onde ele destrói as tábuas e onde ele realmente faz o povo beber aquela água com ouro do bezerro de ouro. Mas vamos dessas 2 escrituras, ó. Êxodo 32, versículo 10. Olha só como Deus fica indignado com o coração, com a idolatria do povo. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Então, a ira santa de Deus, ele estava disposto a destruir todo o povo e começar somente com Moisés. Olha só como Moisés era próximo de Deus. Em Êxodo 32, 32. Olha só o que Moisés falou. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, ao invés de Moisés ficar crítico, indignado com o pecado do povo, dos seus irmãos na fé, ele estava disposto a perder a sua própria salvação para que o seu povo não fosse destruído. Será que a gente tem esse coração hoje, irmãos? No nosso relacionamento com Deus, a gente é influenciado a ter esse mesmo amor? Porque eu fiquei meditando, o coração de Moisés foi o mesmo coração de Cristo. A gente falou de sacrifício, né? Que ele estava disposto a sacrificar a si mesmo para que o povo dele pudesse ser salvo. Olha só a influência de passar tempo na presença de Deus, as marcas que deixam no nosso coração. E em Êxodo 33, versículo 3, fala que Deus decidiu não destruí-los, mas disse que não iria com eles. Imagina só, se você liderasse o povo e Deus falasse que não iria com vocês, né? Como que você se sentiria? Olha como Moisés se sentiu. Agora nós vamos ler essa escritura. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer hoje de manhã, no nosso relacionamento com Deus, a gente quer encontros esporádicos, encontros de vez em quando com Deus, ou nós queremos uma intimidade com Deus? Então vamos refletir. Êxodo 33, do 7 a 11. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá,
todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Olha só, para a gente poder estar refletindo, onde que foram esses encontros com Moisés? Esses encontros foram na tenda fora do acampamento. Então falou-se sobre sacrifício. Então Moisés, ele tinha que sair do acampamento, carregar a tenda. Ele tinha que armar a tenda, tinha que montar essa tenda. Ele entrava na tenda, esperava a presença de Deus. Ele falava com Deus e ouvia a Deus. Então, da nossa parte, irmãos, a gente precisa ter essa disposição diária de estar na presença de Deus, de saborear, de se maravilhar com o nosso Deus. Mas para ver essa intimidade, é de ambas as partes. Deus sempre tem esse desejo e essa disposição de estar conosco. Será que nós temos essa mesma disposição de estar na presença de Deus? E qual que era o significado disso? Se a gente for ver depois no tabernáculo, o tabernáculo ele ficava dentro do arraial, ficava dentro do acampamento. Mas a tenda não, porque Deus havia se separado da presença, ele estava se distanciando por causa daquela idolatria do que havia acontecido com o bezerro de ouro. Mas mesmo assim Moisés, ele dava o exemplo para o povo. E nós, se nós nos buscarmos esse relacionamento face a face, será que a gente não vai estimular os outros irmãos que estão ao nosso redor? Vejam que em pouco tempo, irmãos, a idolatria do coração do povo foi diminuindo e começou a ter reverência. A gente viu que as pessoas, né, quando Moisés ia até a tenda do encontro, tinha até um nome nessa tenda do encontro, alguns irmãos ficavam de pé e adoravam a Deus. Isso é muito fácil, né, como a gente viu, ter esse tempo de demora, muitas vezes, da resposta de Deus. A gente ir para o caminho da idolatria, também podemos sair do caminho de idolatria e irmos para um caminho de intimidade na presença de Deus. Então eu queria muito encorajar cada um a buscar muito mais forte essa intimidade com Deus e estimular os irmãos a amarem e conhecerem muito mais o nosso Deus. Então falava que ele falava com Deus face a face. Então falar com Deus face a face não significa que ele veria a face de Deus conforme a gente vai ver depois, mas ele falava de uma maneira direta com Deus, né? Sem rodeios. Então ele brincava com Deus, ele era uma pessoa, né? Como a gente fala, até mesmo assim, ousada na presença de Deus. Ele não falava, né? Não tinha intermediários, não tinha anjos, não era por meio de visão e sonhos. Ele falava diretamente com Deus. Então eu quero muito animar cada um de nós a crescer nessa maneira de falar dos nossos sonhos, das nossas alegrias, das nossas vitórias e frustrações, das nossas dores diante de Deus. E a segunda reflexão, irmãos, que eu gostaria de fazer é que Moisés, ele não estava satisfeito com isso. Olha só que incrível, né? Ele queria a presença de Deus, mas ele queria muito mais. Olha, esse Moisés era bastante atrevido, né? Como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente vai ler Êxodo 32, de 12 a 14. Será que você está satisfeito, que você está há alguns anos na igreja, que você tem algumas experiências? Você está aberto a novidades, a ter um relacionamento com Deus como você nunca teve na sua vida? Pense sobre isso. Até onde você deseja chegar nessa intimidade com Deus? Êxodo 32, 12 a 14. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti.
Lembra-te de que esta nação é o teu povo, respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, Moisés era conhecido pelo nome, Deus falou que ele se agradava dele, mas Moisés não se contentou com isso. Na liderança dele, se ele não visse que Deus estivesse com ele e com o povo, ele não queria ir adiante. E ele realmente foi muito ousado na presença de Deus. E Deus respondeu um amigo. Aí a pergunta que eu faço hoje de manhã: será que eu sou um visitante na tenda do encontro com Deus? Apareço de vez em quando e Deus fala para você: nossa, hoje você apareceu para falar comigo? Nossa, faz tanto tempo que eu não te vejo. Será que muitas vezes a gente aparece na tenda do encontro para ser o pedinte para Deus? Deus, hoje eu vim para fazer um pedido, que está acontecendo coisas ruins na sua vida. Como que é para Deus responder a oração de um pedinte? Ou Deus se alegra em responder a um amigo, ainda que pedinte. Deus respondeu essa oração, que ele acompanharia e daria descanso. O coração de Moisés estava pesado com aquela afirmativa de que Deus não conduziria o seu povo. Então eu quero muito encorajar, irmãos, não sejamos visitantes esporádicos na tenda de Deus. Vamos separar o nosso melhor, o nosso coração, como o Carlos Vera disse, como Jonas disse, entregar o nosso melhor. Deus quer responder à oração de um amigo, não de um pedinte de vez em quando. Amém? E para finalizar, Moisés pediu algo muito atrevido. Se eu falasse que Moisés fosse baiano, falava que ele era um cara muito arretado. Não é verdade? Qual seria algo atrevido que você pediria para Deus hoje? Pensem, qual algo que você pediria atrevido? É para você casar, você ter um carro novo, para você fazer uma viagem. Olha só que algo atrevido que esse Moisés falou com Deus. Êxodo 33, 18, 23. Então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Que pedido atrevido, gente. Qual que era esse pedido atrevido? Ver a glória de Deus. O que significa a glória? A manifestação da beleza da santidade. Esse homem já estava todos os dias na tenda do encontro, falava face a face com Deus. Irmãos, a gente precisa ir para águas profundas, ir muito mais além, buscar a maior presença de Deus, Então, no hebraico, a palavra presença está muito relacionada com a intimidade com Deus, a face de Deus, e sermos cada vez mais influenciados por Deus. E Deus respondeu a resposta dele: puxa, esse cara é atrevido. E Deus respondeu sim, a resposta foi positiva. Não do jeito que ele esperava, porque se Deus falasse sim, se ele visse a face de Deus, ele seria queimado. Por quê? A gente fala no antropomorfismo, Deus, para entrar na nossa esfera de tempo e espaço, ele tem que fazer algo para a gente tentar entender. Então ele colocou ele lá no alto de uma rocha, colocou numa fenda, Então olha só que interessante, tem uma escritura aqui, eu vou ler que não está marcado aí, em Êxodo 32, Deuteronômio, se vocês puderem anotar, Deuteronômio 32, 4, Moisés, como ele subia muita montanha, ele via as rochas. Então olha o que Moisés fala: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Mas ele viu algo surpreendente e maravilhoso de Deus. Ele viu as costas de Deus. Então, irmãos, eu quero encorajar cada um de nós
a desejar, a ir muito mais além na presença de Deus. E qual que foi o resultado depois de tudo isso? Em Êxodo 34:10 fala que o rosto de Moisés ficou resplandecente. E ele já amava muito os irmãos. E a pergunta que eu faço, irmãos, quando você vê o pecado dos seus irmãos, você chora pelo pecado dos irmãos, ou você julga os pecados dos irmãos? Moisés, ele chorava pelo pecado dos irmãos, a ponto de riscar o próprio nome. Então, que a gente possa, nessa influência, nesse passar do tempo com Deus, a gente possa ser influenciado e chorar pelos pecados dos outros, não somente pelos nossos pecados, para que a gente possa crescer nessa intimidade. E só uma escritura, a gente não vai ler, em Efésios 5, de 15 a 10, fala assim, não se embriaguem com vinho, né, que leva, né, assim, a atitudes, né, muito tolas, né, onde algumas pessoas choram, onde algumas pessoas ficam muito tristes. Já tem muito pinguço, gente, nessa vida, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem lidar com as suas próprias emoções, as suas feridas, e canalizam as suas dores na bebida. Mas uma coisa, irmãos, uma coisa é ter o Espírito Santo de Deus, que todos aqueles que conhecem o plano de salvação, estudaram a Bíblia, se arrependeram verdadeiramente, foram batizados, receberam o Espírito Santo. Uma coisa é todos que passaram por esse plano de salvação têm o Espírito Santo, mas nem todos estão cheios do Espírito Santo. E essa é o grande sonho de Deus, que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo. Não apenas tenha o Espírito Santo, que ele fique apagado ou entristecido por causa dos nossos pecados, mas como fala nessa escritura, a gente compartilhar salmos, hinos e canções sagradas, louvar a Deus e principalmente ter o coração agradecido. Então são essas duas reflexões, né? Buscar muito mais de Deus e não ter encontros esporádicos, mas buscar essa intimidade com Deus. Então eu gostaria que agora a gente pudesse dividir em grupos de 3, daqueles grupos da igreja em casa, e vocês falarem o que mais tocou o coração, o que o Espírito tocou o coração de vocês, quais são essas decisões para vocês terem mais essa intimidade e crescer, né, e estar cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Obrigado.